Boa tarde ou boa noite, irmãos na Pampilhosa. Obrigado muito por me receberem desta forma, ainda que seja bastante distante e virtual. Mas obrigado mesmo assim a nossa comunhão enquanto membros da Igreja de Cristo é verdadeira e é real e intemporal. O texto que eu gostava de trazer está no início do Velho Testamento, em 1 Samuel, no capítulo 8, e eu vou assumir que ou já leram ou vão pôr pausa em mim para lerem 1 Samuel 8. E antes de continuarmos, eu gostava, vamos orar para pedir a ajuda de Deus. Senhor Deus, nós vimos até Ti necessitados, carentes, e reconhecendo que Tu és o Rei sobre tudo, Tu és o Rei sobre as nossas vidas. Sem Ti, nós não somos nada. Nós pedimos que agora nos possas dar entendimento, possas abrir as nossas mentes para entender a Tua palavra. Assim como ela veio aos nossos corações quando nos convertemos, nós pedimos que ela nos possa estar a transformar agora e o nosso coração. Pedimos que realmente possamos ser impactados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu estou em risco de me referir a um comercial ou um reclame que é conhecido ou totalmente desconhecido. Mas entre um dos meus reclames favoritos está um que foi feito no Egito, sob o título de Nunca diga não ao panda. Nunca digas não ao panda. Nele nós vemos diferentes pessoas em diferentes ocasiões. Elas são apresentadas com esta opção de comprar um pacote de queijo panda. Mas quando alguém rejeita o panda, de repente há um panda na sala que atira a tua comida ao chão, destrói a tua televisão ou derruba o teu carrinho de compras. Tudo ao som de True Love Ways, os caminhos do verdadeiro amor, que começa assim: se apenas soubesses porque tu e eu iremos de fio a pavio conhecer os verdadeiros caminhos do amor. Há esta ideia de que existe este tipo de amor ou dedicação que, quando rejeitado, custará algo. Se rejeitas o amor do panda, na forma do queijo, então vais sofrer. A passagem de hoje é, de certa forma, semelhante a esta complexa mistura de temas do reclame, mas com um resultado diferente. Eu gostava que nós pudéssemos ver que o rei de que precisas é o próprio Deus. Então submete-te a ele hoje e ao seu governo. O livro de 1 Samuel é uma leitura mista. Em muitos aspectos, 1 Samuel trabalha como uma continuação de Juízes. Juízes é aquele livro em que o povo, depois de sair do Egito e chegar à Terra Prometida, ainda está oprimido pelos povos vizinhos. E enquanto que muitas vezes se afasta de Deus, Deus continua a enviar-lhes juízes, aqueles que livram o povo dos seus inimigos. Podemos dizer que Juízes nos mostra como o povo precisa de um rei, enquanto 1 Samuel nos mostra qual o tipo de rei que não precisamos. E aqui é um spoiler ou um aviso que vai vir aí o rei Saul, que é o rei que nós não precisamos. E finalmente, 2 Samuel vai nos mostrar qual é o tipo de rei que nós precisamos. E aí é o caso, ou o rei do tipo do rei David. Então, mas 1 Samuel segue esta tendência de Juízes. Ele mostra-nos um povo que não está só em anarquia política, mas também em anarquia moral. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. É a frase que é repetida e a última frase de Juízes, e que ainda está nos ouvidos dos leitores de 1 Samuel.
E é por causa disto que a passagem de hoje pode ter um sabor algo agridoce. Gostava que pudéssemos passar a olhar esta passagem em vários degraus, ou pontos. E o primeiro ponto é este, de que, de acordo com a passagem, pedir um rei pode ser bom em submissão a Deus. Pedir um rei pode ser bom sob submissão a Deus. Isto está a acontecer uns bons anos depois do capítulo 1 a 7, os anos gloriosos do profeta Samuel. O profeta, ou também podemos chamar o último juiz de Israel, Samuel, é agora velho, como nos dizem o versículo 1. Mas este não é um capítulo sobre os bons últimos anos de Samuel como juiz. Pelo contrário, somos apresentados a um facto triste. Ele tem 2 filhos e tornou-os juízes sobre Israel. E no versículo 3 entendemos que esta talvez não tenha sido uma boa ideia. Os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza. Aqui vemos a instituição da liderança hereditária. E aqui também vemos a liderança hereditária a dar para o torto. Em vez de seguir o padrão, de que era Deus quem escolhia os juízes, Samuel escolhe nomeá-los. E numa clara referência à lei do Antigo Testamento, o autor aponta que, de facto, estes seus filhos eram violadores da lei. Diz que eles aceitaram subornos e perverteram o direito ou a justiça. Israel era uma confederação de tribos, constantemente lutando contra os povos vizinhos ou lutando entre si. Um líder, um rei, pode ser uma boa ideia. Um rei para sair adiante de nós e lutar as nossas guerras, como diz no versículo 20, seria algo razoável. Eu não sei quão bom é o vosso conhecimento de filmes de animação ou de ação, mas uma das cenas clássicas é quando alguém está em risco de ser apanhado ou atacado pelo inimigo e que se ele conseguir distrair ou até fazer o inimigo lutar entre si, ele consegue fugir. Basta virar os agressores uns contra os outros, causar discussão, desacordo e luta entre o inimigo para que eles possam sair silenciosamente. Ora, Israel demonstra exatamente o mesmo tipo de comportamento ao lutar entre si ou sem ordem. O comportamento anárquico deles revela a ausência de um líder. E é neste contexto que o pedido de um rei não tem de ser mau. Ter um rei sobre si mesmo pode ser uma coisa boa. E eles estão a pedir um rei. O versículo 4 e 5 diz: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como têm todas as nações. Antes de pensarmos que estas últimas palavras podem ser algo de mau, permitam-me que diga que isto era de facto esperado. Em diferentes partes do Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, estão a ser tomadas disposições para isto. Há uma expectativa de que isto vai acontecer. Nós lemos em Deuteronômio 17, quando vieres a possuires e nela habitares a terra, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Então, a liderança é uma coisa boa, e não é o oposto de confiar em Deus. Deuteronômio 7, como nós lemos, define uma bela imagem daquilo com que uma monarquia se pode parecer, quando um líder entende que a sua autoridade vem do Rei Supremo, o Rei dos Reis. É como um mordomo que está sujeito à lei de Deus. E esta imagem tem até ameaçado converter-me a mim, um republicano português, à grande tradição da monarquia britânica. Estou a brincar, mas a falar a sério. A liderança é uma coisa boa e é frequentemente usada por Deus para conter, para abster ou florescer as nações desta terra. Nós poderemos ter diferentes tipos de estruturas, mas a liderança em si não é
não é uma ideia humana. Ela assemelha-se ao tipo de submissão que devemos ter a Deus. Então, pedir um rei pode ser bom sob submissão de Deus, como nós vemos. Ou, em segundo lugar, segundo ponto, pode ser mau se rejeitarem a Deus. Então este era um pedido que o povo fez que poderia ser razoável e permitido. Mas a razoabilidade, o quão razoável é, acabou aqui. Vemos que afinal o pedido do povo é ilógico, não tem lógica nenhuma. Nós vemos no versículo 5 que eles dizem: os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Então, versículo 5, constitui-nos agora um rei. Nós começamos a ver as motivações deles. Afinal, o pedido deles, por mais que seja permitido, não tem lógica. Eles detectaram o problema, eles têm uma liderança hereditária fracassada, mas qual é a solução deles? Uma liderança hereditária monárquica, com o rei, igualmente nomeada por homens. Mas não é só o argumento deles que mostra que algo está errado. Samuel vai ter com Deus em oração, ele está descontente com o pedido deles, porque percebeu também que o povo não está satisfeito com ele próprio, com Samuel. Deus diz-lhe: não é contigo que não estão satisfeitos, é comigo. Versículo 7, nós lemos: ele não te rejeitou a ti, mas a mim, por eu não reinar sobre ele. Eles sempre tiveram um líder supremo, o próprio rei do universo, sem nenhum rei humano pelo meio. Além disso, o diagnóstico de Deus mostra que um rei, como o tem em todas as nações, como eles dizem, não significa Deus, o rei, mais um rei humano. É um em vez do outro. Eles não querem Deus como rei, mais um rei humano. Eles querem só um rei. Eles já rejeitaram Deus. Eles não rejeitaram Samuel e depois Deus. Esta é uma longa rejeição que eles fazem do próprio Deus, que se estende também a Samuel. Lemos no versículo 8: segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Isto significa finalmente uma rejeição total da sua própria identidade. Quando rejeitas Deus como rei, tudo o resto se segue. Não se pode ser cristão na crença e secular sem Deus na vida. Mas o oposto também é verdade. Não se pode ser secular sem Deus na crença e cristão na vida. No final da passagem, eles finalmente mostram todas as cores do pedido deles. Eles não querem um rei como todas as nações. Eles querem, como diz no versículo 19, não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Como todas as nações. Este é o resultado de uma longa rejeição na mesma direção. A rejeição de Deus floresce na rejeição da identidade dada por Deus. Esta era a sua identidade. A identidade deles é descrita em Deuteronômio 7. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7:6. Israel não quer mais de outras nações. Eles querem deixar de ser Israel. Querem ser como qualquer outra nação. Eles não querem a sua identidade dada por Deus. Não queremos viver como santos e distintos. Queremos ser como eles. O perigo de querer adaptar-se à cultura não é apenas o perigo de acrescentar algo à visão bíblica do mundo e da vida. É que ao fazê-lo, acabamos por fazer uma substituição. Queremos ser como uma cultura e o perigo de adicionar elementos ao nosso chamado para ser santos é que acabamos sem Deus. Pedir um rei não é uma coisa má. Pedir liderança e submeter-se a ela não é mau. Mas o mesmo pedido pode ser tremendamente mau
se isso significar uma rejeição de Deus. Em última análise, Israel pede uma coisa boa com o pior dos motivos: rejeitar a Deus. Claro, nós podemos não estar a viver numa monarquia que é caracteristicamente uma monarquia sobre Deus, mas nós estamos perante os mesmos problemas e dilemas. Como diz um autor, Tim Chester, ele diz: vale a pena refletir sobre como a Igreja hoje facilmente permite ou até mesmo deseja que, em primeiro, o nosso comportamento seja governado, em segundo, a nossa identidade seja moldada e, em terceiro, a nossa mensagem ditada pelas nações ou culturas que nos rodeiam e não pelo nosso Deus. Podemos não querer um rei, mas queremos ser como eles. É atraente, é popular e é mais confortável. É também uma rejeição da nossa identidade e da nossa vocação. Para nós, a Igreja, a situação é diferente, mas o desafio é o mesmo. Não devemos rejeitar Deus como nosso Rei e dador de identidade. Então, pedir o Rei pode ser uma coisa boa. Em segundo, é mau se isso significar rejeitar a Deus. E finalmente, em terceiro, então vão em frente. Tenham o Rei, mas com um aviso. Terceiro ponto, tenham o Rei, mas com um aviso. Dado tudo isto, nós poderíamos estar à espera de simplesmente um não de Deus. Não terão o Rei que querem. Vocês estão a pedir com razões erradas. Submetam-se a Deus. Talvez esperemos a mesma reação que aquele panda do reclame teria quando as pessoas rejeitam o seu queijo. Simplesmente derrubá-los e negar o pedido deles. Mas pelo contrário, Deus concorda com o seu pedido e dá sempre a mesma resposta a Samuel, no versículos 7, 9 e 22. Obedece-lhes ou atende à voz deles. E que desafio para Samuel. Repararam nisto que durante todo este tempo Samuel foi o único a ir ter com Deus, ou até a referir-se a ele. O povo nunca menciona Deus. Eles vão sempre ter com Samuel para que seja ele, Samuel, a nomear um rei. Só tirar aqui o som. Então, eles têm o seu desejo, de facto. Têm o rei, mas com um aviso. Versículo 11. Este será o direito ou o caminho do rei que reinar sobre vós. Queres ser como as outras nações? Este é o rei que tens. Ele será dominante, como uma mão de ferro. Ele vai possuir-te o melhor dos teus bens, rendimentos, filhos e filhas. Ele vai tirar, tirar e tirar. Finalmente lemos no versículo 17. Serão os seus escravos. Vocês querem ser como as outras nações? Vão ser escravos, assim como foram escravos do Egito, mas escravos do vosso próprio rei. E este será o fim. Este é o tipo de rei com que o vosso pedido se parece. Querem um reino secular, um reino sem Deus, mas com um bom rei servo? Não, este é exatamente o pedido que estão a fazer. Eles não querem um bom pacote de queijo panda, cuja recusa é escandalosa. Eles querem algo venenoso. Deus está a dizer, vocês terão o que vocês não querem, um rei dominante, por causa do que vocês querem. Vocês querem um rei e não Deus como rei. Vocês deveriam querer Deus. Nós estamos em 1 Samuel, mas não há indício de que este ciclo de juízes esteja a chegar ao fim. Em Juízes, Israel tende a afastar-se de Deus e a rejeitá-lo. Deus traz julgamento e, de alguma forma, depois eles chegam ao arrependimento e chegam a clamar a Deus. Mas isto está a repetir-se. Israel é como um estudante preguiçoso que manhã após manhã, cada dia mais, adia o despertador. O alarme está a dizer, levanta-te, tens de fazer alguma coisa, tens de te levantar. Mas ele está a adiar cada vez mais. Israel é algo assim nesta passagem.
Deus está a responder à rebelião deles, concordando com o que eles querem, para que de alguma forma eles possam vir a arrepender-se. É como uma versão do Panda. Tomem o que vocês querem, mas para que no futuro vocês percebam que o queijo Panda original era melhor. Como diz um autor, Deus responde frequentemente desta forma à rebelião do povo. Quando exigimos um substituto por Deus, o Senhor permitir-nos-á experimentar um domínio mundano e incrédulo, com todas as suas consequências más. Deus pretendia uma lição humilhante que poderia resultar em futuro arrependimento e restauração. Então o aviso mantém-se. Durante toda esta passagem, eles nunca foram ter com Deus. Eles agem como seculares, como alguém sem Deus, indo apenas às autoridades humanas. Mas se Deus lhes der o que eles querem, e o aviso é este, pode chegar um momento em que, como diz no versículo 18, mesmo que venham a clamar a Deus, Ele não responderá. Será demasiado tarde. A rejeição deles levou-os demasiado longe. Então, este julgamento, porque eles têm passado, tem sido misericordioso, no sentido em que os tem levado ao arrependimento. E Deus é paciente desta forma. Mas pode chegar uma altura em que Deus não responderá. Esta passagem grita: não vais por aí. Entende que Deus é o único rei que devia estar a executar ou a governar a tua vida. Nós tendemos a olhar para todo tipo de estruturas que nos possam governar. Tendemos a correr atrás deles. Nós os queremos, estamos mais que dispostos a submeter-nos a eles. Mas esta passagem diz: Deus já é o rei. Ele é o bom servo-rei. É ele que deves submeter. É interessante lembrar que eu estar a pensar nesta passagem outra vez, exatamente na semana em que os evangélicos levaram com este balde de água fria, que foi o artigo da revista Visão, a associar evangélicos como propagandistas de apenas um partido ou um político. Mas mesmo que a nossa voz como evangélicos seja apenas uma ao rejeitar essa ideia, ao rejeitar a ideia de que estamos a apoiar um candidato específico, ainda assim há algo real nos nossos corações. E é algo que eu acho que é mais comum, se calhar, por exemplo, em Portugal, do que aqui no Reino Unido, que é a quantidade de esperança que nós tendemos a depositar nos nossos governantes. Basta olhar, por exemplo, para a maneira como nos deixamos envolver com questões que já são suficientemente fortes, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil. Governantes que não são os nossos, e mesmo assim o quanto nos deixamos governar. O Trump e Bolsonaro são vistos como personagens que temos ou de amar, ou idolatrar, ou odiar. Ou olhamos para os líderes e potenciais líderes como ou anjos ou demónios. E é aí que está o perigo. Tanto em amar como odiar, seja Costa, Ventura ou Rio, quando colocamos esperanças neles, esquecemos de que quem governa sempre é Deus. E mais do que isso, quando deixamos nos levar por essas preocupações, na nossa mente já estamos a rejeitar a realidade de que é Deus sempre o Rei. Deus sempre tem sido o Rei do Universo. E Ele sempre tem sido aquele que está no controle de tudo. Não podemos esperar dos nossos governantes aquilo que não lhes é devido. E mesmo que não liguemos patavina nenhuma à política, a verdade é que temos os nossos reizinhos. Existe sempre algo que nos governa. Seja a ambição de uma carreira melhor do que a que temos agora, ou o orgulho e às vezes a obsessão com o percurso dos nossos filhos, ou às vezes o quanto amamos mesmo a nossa família. Valorizamos tanto a nossa família que fazemos depender o nosso propósito, a nossa felicidade e o nosso valor no quanto amamos ou a nossa família nos ama. Em qualquer situação existe sempre esta realidade. O nosso coração quer ser governado e nós queremos sempre deixar-nos governar. Mas esta passagem lembra-nos
Deus é o Rei melhor. É Ele onde devemos depositar as nossas expectativas, esperanças e forças. E é Ele que tem sido o Rei Supremo do Universo. Finalmente, nós podemos fazer exatamente aquilo que Israel fez algumas vezes. O rei esperado deles não é o rei esperado que haveria de vir. Nesta altura, Deus estava a avançar os seus planos, mesmo através e apesar da rejeição deles. Então nós podemos fazer aquilo que Israel deveria ter feito nesta altura, ou fez muitas vezes. Nós podemos olhar para trás e confiar nas promessas de Deus, desde o fim de Gênesis, que Deus prometeu uma linha real através dos descendentes de Judá. Viria aí um descendente que iria governar de acordo com os costumes, com os caminhos de Samuel, de acordo com a vontade de Deus. Ou podemos olhar para o futuro deles, que é o nosso presente. Sabemos que já veio um grande rei, David, que era de acordo com o coração de Deus, cujos caminhos eram de um bom rei, em submissão ao Rei dos Reis. Podemos olhar para o grande David, o Rei Jesus, que cumpriu todas estas expectativas. Ele é o servo-rei que reina com o cetro de ferro e que, no entanto, dá-nos um fardo leve. É um rei que terá a obediência de todos os povos para sempre. Então, nós podemos ter os nossos reis, os nossos governantes, mas é de Deus que nós precisamos. Deus é o rei que realmente precisamos. Então, não o rejeitemos. Antes, nos demos a Ele com as nossas vidas. Muito obrigado e espero que possam ter um bom resto de uma noite e continuemos, acima de tudo, a trazer a palavra aos nossos corações e a lembrar destas realidades.